Nós vamos respirar. Respirando bem profundamente, sentindo uma energia de paz, de serenidade, de fortalecimento e de equilíbrio. E vamos buscando a sintonia dos nossos irmãos que nos amparam. Vamos sentindo a presença amiga. Das baianas, dos baianos, dos ciganos, das ciganas, dos boiadeiros. Eu esqueci o outro, fugiu da minha cabeça. O que eu chamo primeiro? Alguém lembra? Sogrinha, quando terminar aí, vem lá. Os baianos, quando terminar aí, vai. as baianas, Não, eu já chamei os baianos, os boiadeiros. já chamei os boiadeiros, já chamei as baianas, os baianos. Ciganos e ciganas. Já falou. Já foi. É o primeiro. Que você fala. A gente não escuta você está fechado. Os guardiões. Os guardiões. Nós vamos chamando os guardiões com tochas, com espirais, com redes em forma de metal, metálica. E nesse instante eu peço para que todos eles se intensifiquem em cada um desses lares. Para que assim possamos estudarmos, abrirmos a nossa consciência. Todos nós queremos a nossa transformação. E segurando nas mãos os guardiões, com as tochas intensas, com as redes, com as telas em forma metálica, nós vamos nesse instante, buscando a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, Maria Amélia e Cássio, que nos levam até o Hospital Santa Cruz, onde vamos buscar toda a energia de luz, de fé, de esperança e de harmonia. Toda essa energia dessa sala hermeticamente preparada. E os nossos amigos que estudam conosco, nos unimos nessa oração de paz, onde o aprendizado e o fortalecimento é o que nos ampara e fortalece. Que tenhamos essa tarde de paz, serenidade e equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Então nós paramos na página 114, o segundo parágrafo. Quando inimigos de planos distintos encontram-se através das portas da obsessão, isso revela as leis de Deus em movimento. O mecanismo de causa e efeito, traduzindo a bondade do Senhor, permite que as dores, como consequência natural das nossas atitudes negativas, façam com que os espíritos devedores retomem o passo do progresso, saudando os débitos, perdoando-se mutuamente. Não que Deus seja partidário do sofrimento. São seres humanos que, pelo livre-arbítrio, acionam com atitudes morais certas leis reguladoras e responsáveis pela harmonia cósmica. O bem é uma necessidade do ser, assim como um determinismo divino. Desculpe. O Senhor do Universo não estabelece uma data fixa para que ele seja desenvolvido nos corações da humanidade, embora exista um período estabelecido para que cada criatura faça um balanço espiritual, tomando consciência da necessidade evolutiva. Quando nos demoramos excessivamente no processo de reflexão e tomada de atitude, o automatismo das leis mantenedoras do universo espiritual encarrega-se de nos ajudar, o que poderia ser traduzido como a própria vida, colocando-nos nas circunstâncias e situações exatas em que cada um de nós precisa experimentar, a fim de nos harmonizar uns com os outros
e a própria inteligência suprema. Olha, Oi. fala o que você vai falar, depois eu vou colocar. Aqui é mostrando como que as leis divinas funcionam, né? Ninguém precisa, não precisa ter um juiz que fica julgando o que nós somos, o que nós fazemos, nada disso, né? As próprias leis, elas regem toda essa movimentação, né? É uma coisa serena. É uma lei de causa e efeito. Não precisa ninguém ir lá e punir o outro porque foi punido. A coisa acontece automaticamente. Ou seja, eu pensei quando você estava lendo assim, por exemplo, as coisas têm que acontecer de certa forma quando a gente está aqui. Se a gente não pega esse caminho, automaticamente a coisa vem para que a gente exercite aquilo que a gente não está buscando nessa encarnação? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Mas é tudo Interessante. planejado, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor, eu nasci e teria que adotar o espiritismo com 20 anos, tá? Só que com 20 anos, um monte de coisa, né, acontece com o jovem e eu não vim para o espiritismo. Aí acontece alguma coisa na minha vida, um acidente, alguma coisa, me faz procurar uma coisa diferente do que eu vinha correndo atrás. E aí eu vou para o espiritismo. Entendeu? Entendi. É assim que funciona, né? Então é tudo planejado. Uma pessoa tem que fazer determinado tipo de transformação moral nessa encarnação. Se até determinada idade ela não fizer, por exemplo, ela vai ter reumatismo, vai sentir dor e essa vai ajudar ela a buscar essa transformação. Entendeu? Entendi. É É mais ou menos, exatamente o que eu estava mais ou menos assim. pensando. Ah, então quer dizer que ela ia ter reumatismo de qualquer forma? Não. Se ela tivesse seguido o caminho certo, ela ia conquistar o quantum energético tal que aquela doença não se manifestaria. Entendeu? A não ser aquelas que são questão de resgate. Mas mesmo essas, se você fizer o bem em quantidade suficiente para saldar a dívida, você não vai sofrer, ou vai sofrer pouco. Entendeu? Mas é tudo automático, sabe? Aquela história que no final dos tempos vai ter o juiz que vai ficar julgando um e o outro. Não existe esse julgamento. Basicamente é a nossa própria consciência que faz esse julgamento. A gente vai lembrando um pouco das coisas e a gente vai se penalizando. É isso aí. Pega um melzinho aqui. Não é dor de garganta. Por isso, Agenor e Marcos Augusto, representando os interesses de Lourenço Ventura, demonstram certa liberdade de ação, liberdade que está dentro de certos limites providenciais previsto pelas leis divinas nas atividades humanas, que objetivam desenvolvimento, aprendizado com as próprias experiências e reparação dos eventuais escândalos, tropeços na grande odisseia de cada indivíduo. Se as leis supremas têm uma certa flexibilidade e tolerância, isso não significa que não sejam justas. A equanimidade divina é inquestionável, justiça que a humanidade começa a entender um pouco mais através da terceira revelação. Então a gente vê aqui, quando estava lendo aqui, eu me lembrei de um livro que a gente leu, acho que foi... como é que foi que a gente leu com os trabalhadores, aquele de André Luiz? Eu vou lembrar o nome. Em que o espírito que era mau, ele estava aprisionado nos hospitais. Despertar espiritual? Não. Despertar espiritual, isso. Estava preso lá. Ué, mas os espíritos de luz prendendo? Porque aquele espírito estava avançando aquilo que ele poderia fazer. Então, ele é privado da liberdade dele. Eu acho que assim, existe também essa crença, né?
que o plano espiritual nunca vai fazer mal. Não, a intenção dele não é fazer mal. Mas se ele não segurar aquele espírito, ele vai fazer um mal a outras pessoas. Na realidade, o plano espiritual, o plano de luz, né, o plano da luz, eles buscam a justiça. É isso que eles buscam. Então, se para a justiça acontecer, o mal precisar atuar, eles vão deixar o mal precisar atuar. Agora, se para fazer a justiça o mal tem que ser detido de alguma forma, eles vão deter o mal. Entendeu? Agora, ante o séquito da iniquidade, vamos ler o que é iniquidade? Porque a gente já vê isso em tudo quanto é lugar e iniquidade, perverso, malévolo, extremamente injusto. Então vamos lá. Agora, ante o séquito da iniquidade, Agenor orientava-os dizendo, então o séquito da iniquidade são aqueles espíritos que eles foram arrebanhar lá nas partes mais fundas das trevas, né? Aqueles que eram os mais terríveis. Senhores, ventura não é do tipo paciencioso. Temos de mostrar produção. E quando falo em produzir, quero dizer que será preciso usar todas as nossas condições para a obsessão na terra. Os alicantes não devem sobreviver. Temos de destruí-los, porquanto Lourenço espera isso de nós. E se falharmos, todos seremos entregues para a reencarnação. Após essas palavras, um tumulto fez-se. A malta agitou-se, protestando entre gritos e estardalhaços. Abaixo a reencarnação, somos donos dos nossos destinos. A reencarnação deve ser banida de vez. Abaixo esse castigo iníquo, nós somos os juízes. Jamais ocuparemos um corpo de carne novamente. Não rastejarei jamais. Camaradas, gritou um deles de maneira fanática. Temos de vencer. Não há outro caminho. Ou vencemos ou seremos confinados no corpo. Você vê o medo que eles têm da reencarnação, porque a reencarnação para eles é prisão. Prisão. Para uns, né, para uns mais que têm mais entendimento, né, espero que como nós, né, a reencarnação é uma sala de aula, né? Para outros é uma prisão. Aqueles que não gostam de ir para a escola sentem a escola como uma prisão, não é verdade? Perante essas expressões, Agenor sorria satisfeito. Alcançara o objetivo desejado, envolver os espíritos entorpecidos pela vaidade. Diante da voz de comando do organizador, todos calaram-se temerosamente. Ouçam, camaradas, falou o coordenador da maldade. Vingadores, temos de nos organizar mantendo a ordem e a disciplina em nosso compromisso. Se não houver direção e rigor, o barco pode sossobrar. Portanto, sentem-se agora e ouçam. A Mole atendeu de imediato às orientações do obsessor-chefe. Tomando posições de destaque numa tribuna improvisada, pegou das suas anotações e começou, dentre os escolhidos, a chamar os especialistas. Osório, pela sua larga experiência no campo da mediunidade, ficará junto a Casimira, a médium intrometida que nos ameaça os melhores propósitos. A fim de conhecê-lo melhor, poderia nos falar um pouco mais das suas experiências nesse campo? Ah, sim, senhor, respondeu o adversário. Meu currículo é bastante extenso. Cerca de 3.000 casos de fascinação, dos quais 90% deram resultado muito satisfatório. 500 casos de loucura reconhecidamente efetivada, dos quais 30% apenas conseguiram se livrar após décadas inteiras. No campo da possessão, minha experiência supera os 1.000 casos, dos quais centenas deles encaminhei e os recepcionei do lado de cá. O estudo das faculdades psíquicas, continuou o fascinador, é um dos aspectos mais interessantes. Conquanto a mediunidade guarde raízes no corpo biológico, são as conquistas morais que caracterizam a segurança do médium.
Muitos medianeiros são espíritos falidos que caíram na rede da reencarnação e caminham todos iludidos tentando se reabilitar de acordo com a absurda proposta cristã. Com a maior parte da humanidade ainda não é suficientemente desenvolvida, basta aproveitar sua inferioridade e inclinação naturais a fim de que se complique sozinha. Então a gente percebe que eles estudam, né? Estudam como obsediar os médiums, né? E eles só conseguem porque nós damos abertura. Uhum. E qual é o seu plano de ação? Perguntou o chefe das sombras. Bem, considerou o perseguidor da mediunidade. Preocupado, primeiro é necessário fazer um levantamento da ficha da médium, verificando quem é, quais as faculdades espirituais, estão educadas, quais as virtudes já desenvolvidas e as imperfeições em que se demora. Possuem algum adversário dessa ou de outras existências? Os médios geralmente os têm. A fim de com ele ou eles conversarmos e nos consorciarmos nos propósitos de vingança, aumentando nossas chances. Com o devido cuidado, pois que esses espíritos são sempre exclusivistas e frequentemente temos de ter muita habilidade para convencê-los a trabalhar a nosso favor. Verificar se está ligada a alguma instituição reconhecidamente espírita, o que dificultaria muito o nosso trabalho, pelo respaldo que costumam receber dos emissários do bem. Então aqui a gente já vê que quando a gente não está ligado a uma instituição religiosa, vamos colocar dessa forma, né? Porque aqui ele fala espírita, mas aquele médium que está, por exemplo, na Igreja Católica ou nos evangélicos também, mesmo não sabendo da sua mediunidade, mas utilizando ela com amor, eles também recebem essa proteção. Se essa hipótese for confirmada, poderemos tentar envolver algum dos frequentadores invigilantes a fim de que a disputa, a fofoca, a inveja possam atingi-los. E se o centro não estiver bem estruturado moralmente, de quebra, além de acabar com a médium, podemos destruir muitos trabalhos e até mesmo a casa espírita. Bom, Olha só. aqui a gente dá uma paradinha. Vocês se lembram por que a gente mudou o acolhimento de amor e assistência espiritual? Foi justamente porque a gente estava sentindo que isso aqui estava acontecendo. De que forma? Nós tínhamos uma série de assistidos que tinham lá suas dificuldades e estávamos trabalhando com eles. Esses assistidos provavelmente, muito provavelmente, tinham obsessores, né? Que podiam estar fazendo justamente uma trama como essa. E o que acontecia? Nós, médios invigilantes, deixamos muitas vezes brechas abertas para que eles viessem atacar a nós. Aí a gente pode pensar assim, bom, então ser trabalhador, né, não é legal, porque a gente vai receber ataque de espíritos que são ligados a outras pessoas. É verdade. Mas qual é a condição que a gente estaria se não tivesse ligado a nada? Vai ficar muito pior. A gente pior, seria né? um dos alicantes, né? É. Estaria toda a turba ali já passando de fascinação para a possessão. Ou seja, aquela história, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A gente precisa escolher se vai querer correr ou ficar, né? Eu prefiro correr. Correr para Jesus. Caso não esteja ligada a algum núcleo, nosso trabalho fica muito mais fácil, pois que o médium isolado, trabalhando sozinho, sem alguém para avaliar-lhe a produção medianímica, é muito mais suscetível de falhas e de envolvimentos mediúnicos negativos, como a fascinação, por exemplo, né? Que foi alguma coisa que eu falei agora, né?
Sim. E, mais uma coisa. Então, a gente percebe que antes que isso chegasse a começar a acontecer dentro da assistência espiritual, os nossos mentores falaram assim, vamos dar uma parada aqui Sim. para que possam estudar, compreender tudo isso e se proteger desse tipo de ataque, né? Então, quando ele fala aqui que o médium trabalhando sozinho, é que não está em nenhuma casa espírita, que não está em nenhum centro assim, É isso aí. é isolado, trabalha na casa dele, do jeito dele lá, é isso? É isso aí. Ou pode até estar numa casa, mas essa é uma casa completamente desestruturada e tomada pelas trevas. Ele vai estar sozinho também. Também é. Não se esqueça, né? Estar sozinho, Não é não que não estar está sozinho não só. significa estar cheio de gente em volta. É. E se comercializar as faculdades espirituais, a causa está praticamente ganha, com o inconveniente de que, nesses casos, há uma grande concorrência de espíritos mercenários junto ao medianeiro, que o conduzem à vida dos sentidos, fazendo com que todo o dinheiro gasto com a exploração deles seja a eles revertido através de sensações mundanas que o médium, em geral, nesta situação, lhes pode ofertar. Então, nesse caso aqui, é quem vende a mediunidade, né? Utiliza da consulta e cobra por isso. Cobra. Eu me perdi, gente. Eu me perdi olhando aqui, eu me perdi. Onde é que a gente está? A gente está no segundo parágrafo. Que Mas, página? Eu não sei. página 118. Eu estava na 119 aqui procurando. Meu Deus, E naquele parágrafo começa assim, e se comercializar. achei. Lá bem na Obrigada. metade dele tem, na eventualidade de ser moralizado e ainda se estudioso dos livros de Allan Kardec, seguindo as diretrizes de humildade e modéstia, tudo estará perdido para nós. Você vê? Olha só. Significa isso. Se a gente tiver com o nosso em busca verdadeiramente do nosso crescimento moral, a gente está protegido, porque nós criamos essa atmosfera de proteção. Se oferta voluntariamente suas produções escritas ou faladas para análise criteriosa, acatando as normas, aprimorando-se no bem, evitando o orgulho e a vaidade, nosso empreendimento estará falido. Psicografia aqui, né? Psicografia é o mesmo Tá. mensagens, né? Tá. Como é o seu sentimento? Deseja servir verdadeiramente ou quer simplesmente projeção no grupo ou na sociedade? Nesse último caso, o caminho estará livre para a nossa supremacia. Desculpa, deixa eu ler de novo porque eu estava entendendo outra coisa. Como é seu sentimento? Então, o sentimento da Médio. Na da média. médium. Deseja servir verdadeiramente ou quer simplesmente projeção no grupo ou na sociedade? Ou seja, ele está lá para trabalhar em favor do próximo ou para aparecer? Né? Uhum. Nesse último caso, o caminho está livre para a nossa supremacia. No primeiro, trancado, chumbado, como uma porta de aço que será impossível arrombar. Quando o médium é correto, verdadeiramente cristão, mesmo que não seja perfeito, temos notado que seus guias mediúnicos nos afastam. Isso nos permite deduzir que o trabalho mediúnico despretensioso e honesto fala muito a favor deles. Se além disso, se matricula nas obras assistenciais, socorrendo os necessitados, confortando os enfermos com a prece e a fluidoterapia, e desde que não entre voluntariamente em nossa sintonia pelas inferioridades humanas, estará definitivamente fora do nosso alcance. Resta-nos ainda uma última alternativa. Às vezes, médiuns dessa natureza, em consequência de débitos do passado, têm expiações a cumprir ou, ainda, provações a passar. Temos aprendido com a experiência que essas provas e expiações se manifestam na permissão dos guias de luz,
quanto à nossa aproximação, a fim de que nosso perseguimento possa impulsioná-los mais ainda ao progresso, à medida que suportam heroicamente nossa presença. Com médiuns assim, o máximo que se consegue é perturbá-los um pouco. Seremos como que crianças mal educadas diante de um professor severo, que mais dia ou menos dia haverá de discipliná-las. Diante dessa força moralizadora, nossa conduta, embora possível, é bem reduzida, e o perigo que corremos não compensa o intento. Você vê então que legal, né? Ele falou que se o médium ele trabalha, né, faz tudo aquilo que ele comentou aqui, ele está protegido, né? Protegido pelos mentores. Mas se o médium tem expiações ou provas, os mentores deixam que as coisas aconteçam para ajudar o médium a crescer. Foi lá o que falou no começo, né? Então, a gente se encaixa nessa última parte aqui, né? Ninguém aqui está no mesmo nível de Tá fora de de Xavier, né? aprendizado, né? Deixa eu ver quanto falta aqui. Verificar ainda se possui familiares suscetíveis de influência para conseguirmos atingi-lo através deles, atrapalhando suas melhores disposições de servir. Se, por exemplo, for alguém cuja companhia no âmbito do casamento sente ciúmes, exploraremos isso até que o medo de perder o outro o afaste da tarefa. Um filho problema, um parente que aparecerá na hora de sair para a reunião, uma vizinha que lhe atormentará, isso tudo coopera para que ao longo dos anos o médium vá se desgastando. Se frequentador de alguma instituição, temos de observar quem é o seu dirigente encarnado, qual o grupo que faz parte, sua qualificação mediúnica, se há rivalidade entre os partícipes e, além do mais, quem e quantos são os seus guias mediúnicos. Eles são uma organização. Eles são uma organização, né? Sim, às vezes muito mais organizada do que qualquer outra firma aqui da Terra, qualquer coisa. Vocês veem que eles estudam a fundo Tudo que envolve um médium. Ou seja, cada um de nós tem uma ficha lá, mostrando quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas virtudes, e se eles precisarem fazer alguma coisa, ou se eles quiserem fazer alguma coisa, eles sabem exatamente em qual ferida tocar o dedo. Né? Sabem mesmo. Ainda será necessário avaliar a porcentagem anímica do médium, se sabe ser passivo e, o mais importante, se entre ele e nós há combinação fluídica. Se houver, todo cuidado é pouco, pois que será faca de dois gumes, porquanto essa afinidade poderá nos imantar ao médium, e aí teremos de suportar aqueles desagradáveis diálogos com os objetivos que conhecemos bem. Por outro lado, nossa atividade no campo da emissão do pensamento será mais intensa. Você sabe o que ele quis dizer aqui, né? A gente já falou que quando existe uma comunicação de um espírito das trevas, acontece porque o médium tem alguma afinidade fluídica com aquele espírito. Né? Parte daquilo que o espírito das trevas tem, o médium também tem. E quando isso acontece, o espírito fica imantado. Para quê? Para num trabalho mediúnico haja a manifestação e haja a tentativa de doutrinação desse espírito. Entendeu? Peraí, mas a tentativa de doutrinação você fala que o espírito sem luz, no caso, ele fica imantado ou o médium o médium fica imantado para ele doutrinar o médium? Não, o espírito ele é atraído por causa da afinidade de fluido. O espírito é atraído pelo médium. E o médium vai numa casa espírita e num trabalho de desobsessão, esse espírito vai dar a manifestação.
e aí ele vai ser doutrinado, Tá. entendeu? Tá. Bom, são 6 horas, vamos parando por aqui? Sim. Porque ainda vai bem longo esse trecho aqui. Bom, eu Então, vou deixá-los, então. Eu vou lá nós fazer essa paramos em meditação. como se vê, é uma tarefa muito delicada e de inúmeros perigos.